Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan William, trazendo para vocês aqui um pouco de processo químico de fabricação, introdução ao balanço de massa. Esse é o primeiro slide que o professor passou, vou tentar passar o mais rápido possível para pegar todos os slides e ter uma boa explicação. Balanço de massa ele leva em consideração isso daqui, ó. Massa total de entrada igual a massa total de saída por conta da conservação de massa. Quando que a gente não teria massa total de entrada igual a massa total de saída? Bom, tirando as exceções que vão aparecer aqui embaixo, só se fosse um processo que fosse, por exemplo, nuclear ou algo nesse sentido. Aí a gente teria um outro tipo de patamar. E aí a gente tem todos os tipos de processo. A gente tem operação descontinuada, que é batelada, então é um processo que ele funciona mais ou menos assim, né? Ele tem um tempo zero e um tempo final. E ele pode ser por batelada por algumas questões, né? Pode ser o setup do equipamento, que o pessoal precisa fazer para fazer outro produto que tem uma composição diferente. O professor deu exemplo em aula de chocolate, chocolate branco e chocolate, por exemplo, meio amargo. Ou também o processo ele é corrosivo, né? Então, por isso que eles precisam tirar tudo que está dentro do equipamento, fazer a lavagem da forma que precisa, a lavagem industrial, e depois retomar o processo para não ter o desgaste do equipamento. A gente tem o semi-contínuo, onde tem uma carga, né? A carga está entrando aqui, e depois a batelada sai inteira, né? Uh, e aqui ele fala que o processo é considerado finalizado quando o volume útil do reator é alcançado, e ele pode ser semi-contínuo, na verdade, desculpa, quando, sei lá, eu preciso adicionar o ingrediente em um momento específico da produção. E a gente tem a operação contínua, que a gente vai mais trabalhar nela, que são caracterizadas por uma entrada de carga e uma saída no processo, e esse processo ele vai sendo permanente, né? Então, operação contínua também é chamado de estado estacionário ou regime permanente. Aqui a equação do balanço geral, onde, pessoal, isso aqui, ó, M com um pontinho em cima, vazão mássica, beleza? Então, a gente está vendo aqui que é uma vazão quilos por hora. E aí a massa de entrada vai ser diferente da massa de saída, só em algumas condições, por exemplo, quando o metano está sendo consumido como reagente, gerando um produto novo dentro da unidade, se tem vazamento, se tem medição errada, se tem acúmulo dentro da unidade de processo. Em geral, a equação é entrada mais geração menos saída menos consumo se dá o acúmulo, né? O que pode sobrar, que ele dá um exemplo aqui de uma aplicação onde tem uma cidade que entram pessoas, nascem pessoas, morrem pessoas, saem as pessoas, morrem pessoas e qual que é o acúmulo dessa cidade, que no caso, depois vocês dão uma conferida, mas a população diminui em 22 mil habitantes por ano. Bom, o balanço diferencial, né? Ele leva em consideração o processo contínuo, né? E aí aquele coisa de tempo que eu falei para vocês, como é um processo contínuo em relação ao tempo, o que está entrando está saindo, então não tem alteração, diferentemente do balanço integral, que isso que a gente chama de batelada, batch, é o T0, né? T0 até o T final. E a gente vai ter um exercício assim parecido. Mas no geral a gente vai trabalhar no processo contínuo ou estado estacionário. Lembrando que, por exemplo, se a gente fosse pensar na física, o estado estacionário é um estado onde, por exemplo, a gente não teria aceleração. Então, um carro percorrendo a 100 km por hora por 2 horas, ele não tem aceleração, porque ele vai manter aquela velocidade contínua. Diferentemente de um carro que vai de 0 a 100 em 3 segundos, você tem uma aceleração e tem a mudança de velocidade. A gente começa no primeiro exemplo aqui, beleza? Balanço de massa é um processo contínuo de destilação, onde 1.000 kg por hora de uma mistura de benzeno e tolueno contendo 50% em peso de benzeno são separados por destilação em duas frações. Primeiro ponto, bom, se são 1.000 kg de BIT e 50% para cada um, a gente já tem aqui que é 500 kg para cada um, beleza? A vazão mássica de benzeno na corrente de topo é de 450 kg de benzeno por hora. E a de tolueno na corrente do fundo é de 475 quilos de toneladas por hora. Aqui, ó. Isso aqui é a vazão mássica. Jonathan, mas o que seria isso? Bom, vocês vão perceber que a maioria dos exercícios são assim. Tem o M, e aí desse M a gente tem X porcentagem, e a gente tem Y porcentagem.
que é da mistura. Isso aqui é a mistura. Desculpa. Nesse caso, ele passou pra gente, né? Que na verdade a gente só tá olhando isso aqui, né? Mas do X e do Y. A gente não tá sabendo quantos quilos exatamente está saindo. Mas vamos lá. E a tolueno de 475, a operação se desenvolve no estado estacionário. Escreva o balanço de benzeno e tolueno para calcular as vazões dos componentes conhecidos na corrente de saída. Bom, isso aqui é interessante porque, bom, 500 mais 500 dá 1000. Beleza. Bom, se aqui é 450 de B, quanto que tem que ser aqui em M2 de B? Muito simples. Você vai fazer a soma e verificar o valor final. A mesma coisa vai ser para o M1 em relação aqui aos 475. Não deu para entender ainda? Então vamos lá. Ó, tá entrando, por exemplo, 500 kg de benzeno, certo? Para cima vai 450 kg de benzeno e para baixo a gente não sabe quanto foi. Então é a primeira conta que a gente vai fazer. Se a entrada é igual a saída, entrou 500 kg. Ah, vamos lá, né? No tolueno. Entrou 500 kg de tolueno. Eu quero saber quanto foi de tolueno para cá, já que para baixo foi 475. Bom, 25 quilos. Ah, e o contrário. Bom, se entrou 500 quilos de benzene e saiu 450 quilos aqui em cima, quanto que saiu embaixo? Muito fácil, 50. Porque é 450, joga para outro lado, 500 menos 450, 50. Bingo. E aqui é só uma verificação de cálculo. Bom, aqui é um outro exemplo que ele dá, né? A gente tem duas misturas, metanol e água, que estão contidas em recipientes separados. Então, a gente tem uma mistura e a outra. A primeira mistura contém 40%, né, de metanol. Não sei qual que é. O símbolo está aqui embaixo, mas é isso aí. E, consequentemente, vai ter 0,6, né, 60% de H2O. Vai. E a de baixo vai ser 70% do metanol. Então vai ser 30% de água. Porque tudo tem que dar 100%, que é igual a 1. Se 200 gramas da primeira, 200 gramas, são combinados com 150 gramas da segunda, quais são a massa e a composição do produto? Então vai pegar e ter uma saída com X, M e X porcentagem, XY porcentagem desses produtos aqui. Bom, olhando aqui, ó, o que ele faz? 200 em cima, como eu mostrei. Meu, guarda isso na cabeça. A maioria dos exercícios a gente vai ter a massa em cima, ou vazão máximo, enfim. No caso, geralmente é a massa, né? Vai ter a massa em cima e as porcentagens das coisas que a gente quer embaixo. Igual tá aqui. Então a gente tem a massa de 200 gramas, beleza? E aí a gente tem 40% de metanol e 60% de água. Assim como em 150 a gente tem 70% de metanol e 30% de água. Aí aqui na saída a gente não sabe qual que é a massa, sabe que a gente vai ter X metanol e 1 menos X de água. Jonathan, por que 1 menos X? Porque, bom, é 100% que tem que somar as coisas. Se a gente ter X de algo, 1 menos X vai dar o que a gente quer, o restante. Então aqui é muito simples, ó, se entrou 200, 150 e a gente tem a conservação de massa, o que a gente espera no final? 200 mais 150, que vai dar 350. Aí você desce aqui e aí vai fazer o balanço de metanol. Jonas, por que vai fazer o balanço de metanol? Mesma coisa aqui, ó. Tinha benzeno e tolueno e a gente tem que encontrar eles. Então, repara bem. Entrou 200 gramas e dessas 200 gramas, 0,4 grama metanol a cada grama. É a porcentagem de metanol a cada grama. Por isso que a gente multiplica aqui. É como se fosse uma média ponderada. Bom, tirei nota 5 na primeira prova, que valia o peso 2. E aí na segunda prova eu tirei 8, que vale o peso 1. Aí você faz essa distributiva aí. É a mesma coisa que faz aqui, ó. Bom, entrou 200 gramas aqui do metanol, né? Sendo 40% dos 200. Mais 150
gramas do outro, e desse 150 a 70% é metanol. E tem que ser igual a massa e a X. Só que a massa a gente já tem, é 350, a gente calculou. Quando você faz essa propriedade aqui, né, a equação do primeiro grau, vai dar esse valor aqui. E aí, para achar o próximo é muito simples. O balanço da água, você pode colocar o valor aqui de 200 vezes 0,6, que é o contrário de 0,4. 150 com 0,3, que é o contrário de 0,7, que é o que sobrou. 350, que é a massa que a gente já tinha encontrado. 1 menos 0,59. E aí, no final, vai dar que um lado é igual ao outro, porque é um balanço. Beleza? Aí a gente desce aqui para os processos integrais e processos semicontínuos. E aí ele dá um exemplo. E aí, isso aqui é aquele ponto que falou que é como se fosse uma batelada, mas com entrada. Borbulha-se ar através de um tanque de hexano líquido com uma vazão de 0,1 kmol por minuto. A corrente de gás que deixa o tambor contém 10% molar de vapor de hexano. 10% molar, guardem isso aqui, ó. O ar pode ser considerado insolúvel no hexano líquido. Use um balanço integral para estimar o tempo necessário para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Gente, vamos esquecer isso aqui por enquanto. Vamos trabalhar assim só com as informações de cima. E aqui embaixo a gente já tem o desenho. Ó. Ele falou que o ar é considerado insolúvel no hexano líquido. Então aqui a gente tem o quê? Hexano C6H14. Só que ele está no estado líquido. Lembrando, isso aqui que está do lado aqui, a gente já viu na aula passada, que no caso o vídeo passado, que líquido, sólido, gasoso, enfim, identifica aqui do lado. O que está entrando aqui é gás, ar, né? O ar entra aqui, faz mó borbulha dos infernos e aí faz sair aqui em cima. Quanto? Sai uma vazão. Gente, o que é N? Pelo amor de Deus, N é nossa vazão molar. Vazão. É ruim escrever de mouse, cara. Vazão molar. E aí dessa vazão molar a gente tem uma porcentagem que é do próprio hexano e tem uma porcentagem que é do ar que é insolúvel, ok? Bom, por aí a gente já tira aqui. Se está entrando 0,1 kmol por minuto, que foi colocado aqui, ó. Você fazendo a conta e você sabe que só está saindo 10% de vapor de hexano, o que vai sair de ar? 90%. Então é 0,9. Por isso que esse 0,1 kmol de ar por minuto é igual a 0,9 kmol de ar por kmol vezes a vazão máxima de kmol por minuto. Jonathan, mas por que fez isso aqui? Bom, muito simples. Vazão máxima ou vazão molar ou vazão não sei o que. É tudo uma continha bem simples. Aqui um exemplo bem simplesinho, tá vendo? Se a gente tem uma concentração molar, uma solução num volume e tal, o que representa isso daqui? Então a gente tem um mol sobre um volume. Isso é a nossa vazão molar, beleza? Ou eu tô falando muita besteira aqui. Aqui é a concentração molar. Eita, Jonathan, aí você explica tudo errado, né? Aí você quebra todo mundo. Oh, pelo amor de Deus. Ó, aqui é a vazão volumérica. Tinha aqui, ó, pelo amor de Deus, mas cortou, ó, tá vendo aqui, galera? Não dá pra ver, e não é minha culpa. Mas é isso, a gente tem massa sobre tempo, volume sobre fluido, número de mols do fluido sobre o tempo lá, beleza? Então é isso. Bom, então vocês já entenderam que a gente tem uma quantidade de quilomol, né, por quilomol, mas esse quilomol ele tá em um determinado tempo, é esse minuto aqui, porque aqui a gente quer o quê? Meu amigo, eu quero a vazão molar. Então a gente tem uma quantidade de quilomol a cada minuto. Bingo, já matamos essa parte. A parte de baixo eu não sei explicar, para ser bem sincero. E o que seria isso? Ó, ele fala que o balanço da forma de acúmulo é acúmulo igual menos saída. E da onde você tira isso? Aqui de cima, né? Tem essa solução aqui do acúmulo e a questão de saída. Mas eu não sei exatamente como que foi feito. Talvez dessa daqui, mas essa aqui só tem consumo. Mas guardem conceitualmente como vai ser isso aqui, que acúmulo é igual a menos saída. Já que a densidade relativa do hexano é isso aqui, e a gente quer achar, né? Bom, deixa eu lembrar certinho. Eu acho que ele vai pegar isso daqui, que densidade é massa volume, aí você vai ter o volume aqui, vai tacar para cá, e aí vai ter a massa. Então, se a gente tem esse volume aqui,
que é menos 10 metros cúbicos, foi o que ele passou aqui no início, né? Ele quer o tempo em relação à vaporização disso aqui. Então a gente tem lá o volume, isso aqui é a densidade, e aí ele só faz as regrinhas para alinhar as coisas, né? Então 10 elevado a 3 litros vai me dar os metros cúbicos com metro cúbico, e aí a gente vai ter o quilomol e vai cortar aqui esse quilo aqui. Então, pelo visto, 1 quilomol corresponde isso aqui desse carinha aqui. Então, vai dar esse valor aqui. Beleza? E a gente continua aqui, né, que já que o termo de saída no balança taxa no qual a hexano sai é isso aqui, né, que a gente calculou aqui. Na verdade, não calculou aqui em cima, não. Esses aqui é esse da vazão aqui em cima. Vezes o total do tempo do processo, né, que é a taxa que sai, por exemplo, quilômetros por hora, enfim, vai. E o acúmulo é menos saída, então a gente pega esse acúmulo aqui que a gente calculou. Aqui, ó, perceba que tem uma divisãozinha, é o tanto de hexano que tem aqui, ó, que ele tá falando, da vazão, né? Na verdade, é a vazão do ar, né? E o tempo. Então vai dar esse valor aqui, quando você pega esse N aqui, que foi o que a gente calculou exatamente, vai dar esse tanto aqui, e você no final vai ficar igual esse carinha aqui. Confuso. Faça igual isso daí se tiver na prova. É isso que eu dou de dica. Aqui é organizar informações, não vale a pena nem a gente dar uma passada. Aí tem que colocar na unidade de medida, tem que não sei o que, enfim. Aqui é um exercício bem simples, ele pede assim, tipo, me prove que a entrada igual a saída na condição de massa total. Quais condições para massa total ser entrada igual a saída? Estado estacionário, muito simples. A massa da espécie A, bom, tem que ser estado estacionário e A não reage. Por quê? A massa da espécie A seria diferente na entrada igual a saída se ela reagisse. Os mols totais. Bom, o mol total de entrada igual a da saída só se for o estado estacionário sem reação. E assim vai. Mas vamos aqui para um processo mais interessante, né? Bom, a gente tem um determinado sólido contendo 20% em massa de água e necessita ser secado para produzir um sólido contendo no máximo 4% de água. Calcule a porcentagem de remoção de água do sólido original. Aí você fala, Jonathan, não faço ideia do que é isso. É só calcular 20 menos 4 e dar 16? Não, imbecil, não é isso. O que você vai fazer? Bom, vamos olhar com calma. 20%, né? Tá aqui, ó. É 20% de água. De uma massa que a gente não sabe. E aí, depois ele fala que fica com 4% de água no final. De uma massa que a gente também não sabe. E aí, nesse processo, repara, tem duas saídas. Tem o vapor de água e tem um sólido seco que tem, obviamente, uma porcentagem de água, mas boa parte é sólido, diferentemente daqui, ó. Beleza? E aí ele pede para calcular a porcentagem de remoção. E aí é muito simples, garotada. Muito fácil, pelo amor de Deus, né? Bom, você fala para mim, Jonas, por que é 100? Porque ela adotou 100. Já que a base é 20%, é muito mais fácil você calcular em cima de uma base de 100. Bom, aqui ele está fazendo o cálculo da entrada do sólido. Bom, entrou 100 de sólido vezes 0,8 vai ser igual a o P da saída, que a gente não sabe qual que é o peso, né? 0,96 de sólido mais 0 de água. Que é nessa saída aqui, ó, nessa saída do sólido seco. Bom, quando a gente faz isso, a gente descobre que dos 100 quilos, saiu 83,3 quilos aqui de seco. Beleza? Bom, se o F é igual a P mais W, e se 100 é a nossa entrada e 83,3 é o nosso P de saída do sólido seco, quanto sobrou de água? 16,7 quilos de água. Bom, se entrou aqui, pelo cálculo, 20 quilos de água. Jota, mas não entrou 20 quilos. Lógico que saiu. Se a gente tem a massa de 100 e 20% é água, é 20 quilos. Bom, então é 16,7 dividido por 20 vezes 100 vai dar 83,5. Então a gente teve uma perda de 83,5% de água nessa brincadeira aí, beleza? Bom, ele fala que uma mistura líquida de benzeno e tolueno contém 55% de massa em benzeno, uma parte dessa é evaporada, gerando vapor que contém 85% de benzeno e um líquido residual que contém 10,6% de benzeno. Aqui, ó, não precisa nem olhar lá embaixo, ó, a gente tem uma mistura. Então é uma entrada só.
Uma parte é evaporada, então a gente tem um evaporador. O que sai para cima, a gente pode falar que é o vapor, e o que sai aqui para o lado é líquido. Suponha que o processo operar de forma contínua em estado estacionário com a vazão de alimentação de 100 kg por hora da mistura. Alimentação, então aqui entra 100. Seja vazão mássica de V, que é a nosso vapor, e a vazão mássica de L, que é o líquido, os dois na mesma unidade, as vazões mássicas da corrente de vapor e líquido, respectivamente. Desenhe, rotule o fluxograma do processo, escreva e resolva os valores de massa total de benzeno e determine a vazão mássica tanto do vapor quanto do líquido. Aqui, ó, você cartou e por quê, mano? Eu entendo que é descartou. Aí ele não chega a mostrar aqui, mas se a gente fosse fazer, foi desse jeito aqui que eu mostrei, beleza? Não tem muito segredo. E aí vamos aqui para baixo, né? Então ele dá um exemplo de fluxograma, inclusive coloca um fluxograma que tem unidade de medidas. Por que que tem isso aqui eu não faço ideia. Mas ele dá um exemplo aqui de um sistema desgraçado, tá vendo? Ó, tem câmara de combustão, tem condensador. É gigante isso aqui, cara. É gigante, mas dá para fazer os cálculos, beleza? E aqui ele dá um exemplo, né, de como que você pode ajustar as unidades de medida. Por exemplo, a gente aqui tem 60 kmol de N2 e 40 kmol. Cara, eu posso diminuir a escala e transformar em 0,6. Eu estou dividindo os dois, né, por 10 aqui. Se a gente colocasse que fosse 100 kmol por minuto, isso aqui é a porcentagem que a gente está achando. E aí isso pode ser para libra-massa também, beleza? E aí ele fala para atribuir símbolos algébricos às variáveis desconhecidas de cada corrente. Por exemplo, aqui é a vazão molar. Então colocou N'. Então o que você não sabe, você faz dessa forma, beleza? Esse aqui eu vou fazer acompanhado com vocês, acho mais fácil. A gente já tá em 22 minutos de gravação, tá até mais rápido, né? A primeira vez que eu gravei, eu levei 1 hora e eu não tava nem aqui. Bom, ele pede para fazer o fluxograma disso aqui. Ele fala um experimento sobre a taxa de crescimento de certos micro-organismos, que é um ambiente de ar úmido rico em oxigênio. 3 correntes de entrada alimentam uma câmara de evaporação para produzir uma corrente de saída com composição desejada. Olha que desgraça. Eu vou desenhar aqui nesse cantinho, mas basicamente a gente tem 3 entradas. Então por aí você já consegue elaborar o fluxograma e sai uma só, que é a nossa linda, maravilhosa que a gente quer para poder ter a taxa de crescimento desses micro-organismos. Bom, a entrada 1 ela é uma água líquida alimentada por uma vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto. Isso aqui é uma vazão o que, gente? Vazão volumétrica, porque não tem massa e também não tem mols. Então isso aqui é a vazão volumétrica, a vazão volumétrica. Bom, a B aqui, a gente tem o ar, que 21% molar de O2 e o resto de N2. Então você vai ter que fazer que a gente tem uma massa. E aí dessa massa, lembra aquele X que eu falei, aquele Y que eu falei? Tá aqui, rapaziada. E C é oxigênio puro, com uma vazão molar de 1/5 da corrente de B. Olha que infeliz, porque ele já fala que você vai ter que calcular o B para calcular o C. Ou você coloca a variável de 1/5 de B é igual a C. Beleza? Vamos para o próximo aqui. O gás de saída é analisado e contém 1,5 molar de água. Então a gente pode fazer lá, por exemplo, X mol por hora. Se bem que 1,5 molar de água, na verdade, é a porcentagem, igual isso aqui. Ele seria esse X aqui. Beleza, vamos dar uma olhada lá se foi isso mesmo que eu falei. Uhul! É isso mesmo, rapaziada. Eu tô feliz porque eu não sou tão burro. 0,2... Ah, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus, se você tá aqui e ainda você não aprendeu que isso aqui é a vazão molar, volte no início do vídeo. Ou assista o episódio anterior. Isso é a vazão molar de O2 por minuto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tá escrito aqui, o desgraça. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Se bem que eu falei errado, né, mano? Vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto. Não, mas é O2. Eu tô chapando. Eu tô chapando. Aqui, ó. Aqui é 0,2. Então tá certo. Aqui em cima, ó. Mas por que que tá O2? Pera aí. Deixa eu tentar entender isso aqui. Olá, galera. Eu acho que tá errado. Certo, mas como é que você sabe? Olha aqui, ó. Pera aí.
Nossa, mas que bagunça do satanás que tá isso aqui, cara. São 3 entradas. Uma tem que entrar água. Ah, tá aqui embaixo. Então, se essa aqui é 0,2 de O2 por minuto. Não, não, pera aí. Eu ainda não entendi. Gente, eu sou um jumento, mas vamos lá. Agora eu vou conseguir explicar pra vocês certinho. Ó, eu enumerei aqui. Vamos pelo mais inteligente. Eu caí no mesmo bait, cara. Eu caí no mesmo bait. Eu sabia que era isso aqui. Eu já tinha resolvido isso aqui e caí no mesmo bait. É bom que vocês vão se lembrar disso aqui. Vocês vão lembrar. Nossa, mas o Jonathan falou que é isso aqui mesmo. E é isso aí mesmo, ó. Vamos lá. A gente tem 20 centímetros cúbicos de H2O líquido por minuto, que é a nossa vazão volumétrica. E aí, disso aqui, a gente tem uma quantidade molar de água. Beleza? Tá aqui, ó. Não tem erro. É do líquido que tá saindo uma quantidade de mols. Concorda? Aí depois, quando a gente olha para B aqui, ó, olha para B, ó lá. A gente já fez da água, agora a gente tem o ar. O ar tem uma vazão aqui que a gente não sabe, ó. N, de novo, é vazão molar. Vazão molar. Mol de ar por minuto. E dessa vazão molar, a gente tem 21% que é mol de O2 e o resto 0,79 mol de N2. E aqui em cima é nosso oxigênio puro, com uma vazão molar de 1/5 da corrente B. Bom, se a gente dividir 1 por 5 vai dar quanto? 0,2. Por isso que o imbecil não estava conseguindo entender. Ele pede a saída aqui. Bom, a saída é N3 mol por minuto. Só que repara, 1,5% é molar dessa água aqui que está entrando. Então, a gente já colocou aqui quanto que é 1,5% de mol de H2O. A gente vai ter Y mol de O2 e a gente vai ter o total, né, que é esse 0,015 menos 1 menos 0,015, que é o que resta, e esse resta tira o Y, que é o Y a gente vai encontrar, por isso que dá 0,985. É como se você fizesse assim, ó, eu tenho 100%, eu tiro 1,5, vai dar 98,5%. E desse 98,5%, se eu tirar o Y, vai me dar, no caso, N2, já que o Y é o nosso O2. Deu pra entender? É isso. Se não entendeu, volta aí. Não vou explicar de novo não nessa porra. Mas tá aqui, ó. Tá a explicação aqui, ó. Porra! Vamos lá. Aí ele fala assim, vamos calcular N2, que é a vazão aqui da água. Beleza? Bom, se tá entrando 20 centímetros cúbicos de H2O por minuto, e a gente sabe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, e aí 1 mol é 18,02 gramas. Também por quê? Por causa disso aqui, meu querido, ó, quantos gramas estão presentes 12 mol de H2O? Bom, o professor utilizou os números certinhos, quebrado, então vai dar 18 gramas por mol. E aí, quando a gente volta aqui, a gente vai ter esses 18,02 gramas a cada mol. Beleza? Nisso aqui a gente vai ter a nossa vazão, o quê? Vazão molar, já que é mol por minuto. 1,11 mol por minuto. E vamos seguir aqui, beleza? Aí a gente vai para o balanço da água. Da água? Mas de novo? De novo. Bom, a gente tem N2, que é isso aqui. Já que a entrada é igual a saída, se N2 é mol de H2O por minuto, o N3 vai ter uma quantidade de N3, né? Multiplicado pela porcentagem de água que tem lá. Então a gente já vai descobrir quanto tem de H2O no N3 aqui. E aí o N3 vai dar 74 mol por minuto. Jonathan do céu, mas como que nós achou só N3 com a água? Bom, é muito simples. Se você sabe quantos mol a gente tem de água que está entrando, a gente vai ter quantos mol de água que tem saindo, já que aquela quantidade que a gente vai achar, 0,015% é de água. Então, na verdade, você usa o processo reverso. E aí, por isso que deu 74. Porque ele fez aqui que esse valor aqui, né, que a gente está no início,
é igual ele vezes 0,015. E aí o N2 aqui, na verdade, é 1,11 igual a x vezes 0,015. Aí você pega isso aqui, passa dividindo para lá e vai dar 74. E aí ele, com isso aqui, ele já faz o balanço de mol total. Bom, 0,2 N1 mais N1 mais 1,11 tem que dar N3, que a gente já tem o valor. Beleza? Olha lá. Já ele substituindo N2 e N3, a gente tem que N1 é 60 mol por minuto. N1, cara, tem 0,21 e a gente tem 0,79. Então agora não precisa calcular nada porque a gente já sabe os valores. Tipo, se não tivesse, por exemplo, os valores aqui, daria para calcular com esses 60 aqui, beleza? Mas enfim. Depois foi o balanço do nitrogênio. Bom, nitrogênio é N1, a gente tem tanto de nitrogênio. E a gente quer achar esse nitrogênio aqui, ó. A gente quer achar ele. Então joga na mesma conta, ó lá. N3 de nitrogênio multiplicado pela porcentagem de nitrogênio no final. E aí, substituindo os valores com 60,8 mol por minuto do N1 e 74,1 mol por minuto do N3, a gente tem que a saída é 0,34 mol de O2. Bom, se esse daqui é 0, tal, tal menos y, então isso aqui mais isso aqui vai dar o y, correto? É o que o pessoal faz depois aqui, na verdade. Tá aqui, ó. Y é isso e já tinha achado o outro. Enfim. E aí ele fala escalonamento de um diagrama de fluxo de base. E aí é um ponto importante. Lembra que eu falei para vocês que naquele primeiro exercício que a gente fez, que não tinha massa, cadê ele? Era 200 mais 150 igual a m, e aí m é 350. Isso aqui é por base de uma razão. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Se aqui fosse 2 mais 2, aqui dava 4. E assim em diante. Por conta disso, a gente pode falar que eles são proporcionais. Então, a gente chama de escalonamento, que é um ampliamento da escala ou redução de escala, caso você queira fazer isso. Bom, se 1 mais 1 é 2, 3 com 3 é 6. Ou 3 libra massa tal é 6. É isso que ele quis demonstrar aqui. E aí a gente já vai para um balanceamento de processo. Bom, certo remédio parador é feito combinando-se sódio de noprapaxeno e pseudo blá 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 em uma razão máxima de 220 mg de A e 120 mg de B. Ou seja, meus queridos amigos, a cada 220 mg de A, 120 mg é B. Isso aqui é muito simples, dá para fazer por regra de 3. Você pode fazer que 220 mais 120 vai dar um valor. E aí você calcula a porcentagem, quanto que é 220 desse valor total e quanto que é 120 desse valor total. Beleza? O processo mostrado abaixo é usado para produzir 100 kg por dia da mistura requerida. 100 kg por dia da mistura requerida no final. Determina as correntes de entrada e saída da composição. Então a gente não tem aqui ó, essas vazões, meu querido. Já que ele fala de corrente, são os vazões. Bom, se a gente sabe que a mistura A por mistura B 220 por 120 vai dar um valor, deu 1,83. Jonathan, mas por que deu 1,83? Eu não entendi essa brincadeira. Bom, qual que é o dobro de 120? 240, concorda? Então, assim, ele está dizendo que a cada 1,83... Não, que esse aqui é 1,83 do 120. Se isso aqui fosse 240, eu vou tentar explicar de uma forma mais inteligente, mas se isso aqui fosse 240, a cada 2 desse dava um desse. Então era o dobro. Então na proporção a cada 1,83 desse aqui, dá um desse do A. Quando 1,83 do B dá 2 dá 1, caralho, dá o A. É isso. E aí ele faz essa brincadeira aqui para calcular os valores. E aí por isso deu 35,3 e 64,7. Como eu disse para vocês, dá para fazer 220 mais 120. Eu vou fazer ao vivo. Vamos lá. 220 mais 120. Ó, vocês viram que eu cliquei no 1, né? É igual a 340. Aí a gente faz, se 340
é 100. 220 é quanto? Ó a mágica acontecendo, ó. Aí você faz 220 vezes 100 dividido por 340. Não deu o mesmo valor? Ó lá. Ah, moleque, vocês estão vacilando, é isso aí. E aí menos o outro dá isso aqui. Ah, exato. Mano, eu não mudei a base. Então, por isso que já vai dar quilos aqui na hora, entendeu? Você faz aqui o balanço de massa total, não tem erro. Bom, esse aqui é interessante, a gente tem uma solução aquosa. Lembrando, tudo que é solução aquosa, meu filho, é água misturada com outra coisa. De hidróxido de sódio, contendo 20% em massa de NaOH. E ele deseja produzir uma solução de 8%. Então, antes tinha 20, agora ele quer 8. De NaOH. Diluindo-se uma corrente da solução de alimentação com uma corrente de água pura. Calcule as razões litros de H2O por quilo da solução e quilos da solução do produto por quilo de solução de alimentação. Bom, ele está concentrado aqui, ele fala assim, vou tacar uma água aqui para o negócio ficar menos concentrado. Interessante isso, bem bacana. Então a gente sai de 20 para 8. Repara bem, Jonathan, por que aqui tá 100 de novo? 100, ó. Meu amigo, ele falou alguma massa? Não falou. Você viu aqui que ele explicou, né? Cadê? Que a gente tem esse procedimento aqui para ampliação de escala, escalonamento, redução de escala. Se não tem nada na frente, isso aqui poderia ser 1 quilo. Ele coloca 100 porque é mais fácil você dividir, multiplicar 0,2 por 100. Aí você já dá 20, beleza? Bom, entrou 100 quilos, 20% é hidróxido de sódio. E na saída vai sair só com 8% de sódio, com uma massa que a gente não sabe, beleza? Porque vai ter que entrar uma massa de água para isso aqui virar 0,08. E aí vai ter que entrar um volume de água para isso aqui virar isso tudo que a gente está tendo. Então aqui embaixo ele explica como que a gente vai fazer isso. Bom, a quantidade são de V1 sobre 100 litros a cada 100 litros e a massa 2, que é a massa em si, a cada solução da alimentação. Então ele quer calcular essa variável V1 e a variável M2, beleza? Bom, se a entrada é igual a saída, ele faz primeiro o balanço de NaOH. Então, do 100 multiplicado por 0,2 é igual a M2 vezes 0,08. Com isso, já que a gente não tem perda mássica, 0,2 multiplicado por 100 igual a 0,08 multiplicado por M2. M2 é 250 quilos. Achamos, meu amigo. Bom, se entramos com 100 kg, isso aqui foi para 250 kg no final, o que a gente tem de massa 1 aqui que vai entrar de água? Muito simples, porra. Se 100 mais M1 é igual a M2, M1 só pode ser 150, já que 100 mais 150 dá 250, beleza? Aí essa parte aqui eu não faço ideia, mas o volume 1 é 150 quilos. E cada quilo, a cada 1 quilo, a gente tem 1 litro de água, por causa da densidade C1. Então vai entrar 150 litros de água nesse processo para deixar com essa porcentagem aqui de 0,08. Então, você fala assim, Jonathan, as razões disso aqui como que funciona? Bom, a cada, vamos dizer que a gente estava falando aqui é o litro, né? A cada 1,50 litros de H2O por quilo de solução de alimentação, a gente vai ter essa resposta aqui. Já que o volume 1, ele está aqui, e a massa que a gente tem é 100, não sei se vai ficar mais claro assim, mas é muito simples. Bom, a cada 100 quilos que a gente entrar, a gente tem que entrar com 1,5 multiplicado desse valor de água. É tipo assim, menos que o dobro, mas mais que uma proporção de 1 para 1. Então é 1,5 do que a gente entrar de massa, você vai colocar água. Bom, vocês não são pedreiro, mas é como se você falasse assim, a cada 3 traços de areia você bota 1 de cimento. É isso, entendeu? Então a cada 6 traços de areia você vai botar 2 kg de cimento, 2 sacos de cimento. E assim vai indo. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui é 2,5. A cada 100 kg você vai ter que colocar, vai sair de solução do produto.
Mas não entendi. Meu amigo, pelo amor de Deus, ó, se tá entrando 100 kg e vai sair 250 kg, é 2,5 o fator multiplicador. Grau de liberdade eu vou pular. Não vou usar essa porra aqui, ninguém vai usar, é isso. Mas aí a gente vai um exemplo aqui, né? Considerando o sistema trivial no qual a corrente contínua de etanol líquido e água são misturados, você foi escalado para calcular a vazão mássica da mistura. Olha lá, nossa vazãozinha mássica. Eita, 55 litros aqui, 105 litros aqui. Primeiro ponto. A gente calcula a vazão mássica de entrada. Bom, são 55 litros de etanol por segundo multiplicado por 0,789 quilos por litro de etanol. Zoda, mas por que isso? Porque, meu amigo, se é vazão mássica, tá entrando litro, você tem que saber a densidade. Porque massa é igual... Bom, se densidade é igual a massa sobre volume, eu quero achar massa. Então, é densidade vezes volume é igual a massa. Por isso que vai estar assim. Beleza? Menos 105, mais, na verdade, aqui é um mais. Mais 105 litros de aguinha, onde a densidade dela é 1 kg. E aí vai dar 148 quilos por segundo, que é a nossa vazão mássica. Aqui, ó. Bingo, 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 bingo. Agora suponha que um técnico entre e informe o engenheiro de processo, que seria você, que a vazão volumétrica na saída deu 144, tinha que dar 148. O que você fala pra ele? Meu irmão, o bagulho tá fudido, ó lá, o tanque tá vazando, a densidade corrente fluido pode ser diferente da tabela, tem uma tabela que fala a densidade para cada um dos tipos de mistura ou de líquido, enfim. A medida da vazão, o equipamento pode estar errado também, enfim, é muita coisa. A gente tem base seca e base úmida, né? Que foi mais ou menos que a gente falou no exercício mais lá para cima. E aí ele dá um exemplo aqui, né? Considere um gás com a seguinte composição molar, com base úmida, 20% de CO2, 45% de N2, 15% de CO e 20% de H2O. Obtenha a composição do gás obtida pela análise de Horst técnica tal. Considerando como base de cálculo BC, tem-se que 100 mol de gás úmido, 80% mol de gás seco e 20% mol de H2O. Só que ele quer a composição, cadê? Na base seca. Bom, a base seca vai ser só 80 mols, então por isso que ele faz aqui, ó, 20 de CO dividido por 80, que é o que está na base seca. 45 de N2 dividido por 80, que é os 80 mol do gás seco. E aí ele vai indo assim, beleza? Depois você multiplica por 100. Ele dá um exemplo aqui de um exercício para fazer, mas como eu não fiz o exercício ainda, eu trago um outro vídeo, só um vídeo de exercícios, beleza? Então, a princípio é isso, muito obrigado pela atenção, são 43 minutos aí de pura explicação de slides, e é isso, valeu, abraço.